Nesse vídeo eu vou te mostrar três fundos imobiliários de papel com baixo risco e alta rentabilidade. Baixo risco porque todos eles são high grade, ou seja, eles investem em ativos menos arriscados. Já a alta rentabilidade é porque todos eles pagam rendimentos acima de 13% ao ano. Nesse vídeo eu vou te mostrar o preço, logicamente, né? O PVP, porque se tiver abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está com desconto frente ao seu valor patrimonial. Vou te mostrar também os ativos do fundo, a qualidade e a quantidade, mas eu já adianto, por eles serem high grade, ou seja, com baixo risco de crédito, a qualidade é boa. Devem ter uma boa liquidez com pelo menos R$ 500 mil de negociação para cima e devem pagar ótimos rendimentos. Mas conforme eu já falei, a alta rentabilidade não está aqui à toa, né? Os rendimentos deles estão acima de 13% ao ano. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Vamos aqui então direto ao ponto, porque eu não gosto de ficar enrolando. É uma característica aqui do canal. O primeiro fundo imobiliário é o CVBI11, vem sendo negociado a quase R$ 84, com rentabilidade de 13,64% ao ano e um PVP de 0,91, abaixo de 1, nesse caso então 9% de desconto e uma liquidez acima de R$ 1 milhão diário. Vamos dar uma olhada aqui nas características do fundo. Ele teve seu início em 2019, então está aí no mercado há mais de 5 anos. É gerido pelo Pátria, administrado pela BRL Trust. Tem taxa aqui de administração, mas conforme você vê aí, é bem tranquilo, apenas 1% ao ano sobre o valor mercado. Eu prefiro sobre o valor mercado a sobre patrimônio líquido, mas vai de cada um, eu prefiro assim. Porque quando o fundo imobiliário está abaixo do seu valor patrimonial, a gestora também recebe menos, então ela é beneficiada ou impactada de acordo com a cota do fundo, se está alta ou se está baixa. Nós vamos dar uma olhada aqui nas características do fundo. Por que eu falo que ele possui um baixo risco de crédito? Por que eu falo que ele é um fundo imobiliário high grade? Porque na própria estratégia dele está escrito isso, ó. O fundo atua num espectro de crédito amplo, investindo em CRI com baixo risco de crédito e uma rentabilidade atrativa. Neste caso, então, 100% dos CRIs possuem alguma garantia imobiliária, ele busca recompor a inflação e remunerar mensalmente o investidor e um spread alvo entre 3 a 4% ao ano, de acordo com a sua estratégia de diversificação. Ele visa diversificação geográfica, de crédito e segmento imobiliário. Na minha humilde opinião, é uma das melhores estratégias para o fundo imobiliário high grade ter. Se você quiser ler, só você ler na calma, mas na minha opinião é uma excelente estratégia. Eu já mostrei em outros vídeos sobre o CVBI11 que ele vem seguindo à risca essa estratégia. Quanto à sua carteira de investimento, ele possui hoje 49 CRIs, 49 CRIs diversificados em 10 segmentos distintos, principalmente varejo, que pega 25%, depois seguido de shopping, logística, loteamento e o restante conforme você está vendo aí na tela. E algo que eu não posso deixar de falar é os seus indexadores. Perceba que a maioria vai render a inflação, 92%, e o restante o CDI. Mas não somente esses indexadores, é o indexador mais uma taxa prefixada. Nesse caso, IPCA mais 10,5% e CDI mais 4,7%. Mas repare aqui, que o fundo adquiriu esses CRIs a uma taxa de IPCA mais 8,2% e CDI mais 4,3%. Então, a rentabilidade dele está maior do que quando ele adquiriu esses CRIs. Na minha opinião, o CVBI11 é um excelente fundo, principalmente para você que é mais conservador nos seus investimentos. Agora, o próximo fundo é relativamente novo no mercado, mas tem muito potencial, já tem mais de 10 mil cotistas, já tem uma boa liquidez, custa menos de R$ 10, é o KCRE11. Custa hoje cerca de R$ 8,44, com dividend yield de 13,57% e um PVP de 0,91, ou seja, 9% de desconto frente ao seu valor patrimonial. E uma liquidez que supera os R$ 500 mil diário. Acredito que logo logo vai superar o R$ 1 milhão, porque esse fundo possui uma estratégia um pouco diferente de outros fundos imobiliários de papel. E já já vou te mostrar. Hoje ele conta com mais de 300 milhões de patrimônio, então veja que é um fundo relativamente pequeno quando a gente compara com outros fundos imobiliários, mas ele tem muito potencial, tem muito para crescer, vem rendendo uma média de IPCA
mais 10,14% ao ano. Isso aqui é a taxa de marcação a mercado, não é a taxa que ele adquiriu uma taxa um pouco menor, então ele vem rendendo mais do que quando ele adquiriu. E hoje ele possui mais de 14 mil cotistas. Quando a gente olha o seu início, ó, ele teve seu início em 2022, é administrado pela Intrag, gerido pela Kinea, que cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Se essa taxa sobe mais um pouco, já começa a ficar cara, mas está bem no limite, então até então está tranquilo. Agora vamos dar uma olhada na carteira do fundo. A maioria também vai render a inflação, mais uma taxa prefixada, ó, 92% a inflação, mais 10,14%, mas perceba que o fundo pegou a 8,44%, então ele vai rendendo mais. Já a sua parte de CDI, que é responsável por 7,6% da carteira do fundo, vem rendendo o CDI mais 4,64%, só que ele pegou a CDI mais 4,63%. E quanto ao prazo médio desses CRIs, olha só a sua parte de inflação, 15 anos, muito tempo aí pela frente. Só que esse fundo está alavancado, ou seja, ele possui dívida. Se você reparar bem aqui na sua alocação, está 106,6%, acima de 100%, né? Nesse caso aqui, então, ele está com 6,6% de alavancagem. Mas é uma dívida super tranquila, até 20% você pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Mas por que eu falo que esse fundo imobiliário tem muito potencial e é um pouco diferente dos outros? Porque ele mexe com home equity. 90% dele, ó, é home equity. Mas afinal, o que é home equity? Para te mostrar isso, eu entrei nessa página aqui, também dentro do relatório do fundo. E olha só o que eles falam. É uma modalidade de empréstimos para a pessoa física em que um imóvel é dado como garantia. Olha só o risco do fundo imobiliário diminuindo aqui, dado como garantia do pagamento do financiamento. Devido à estrutura de garantias, o devedor desfruta de taxas de juros mais baixas e de prazos mais longos, enquanto que o credor se beneficia de um risco menor de perdas. Nesse caso aqui também, o fundo imobiliário. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: essa pessoa aqui, ó, uma pessoa física, está querendo dinheiro, por exemplo, para financiar uma casa. O que eles fazem? Eles vão atrás da Acreditas. A Acreditas fala, não, beleza, eu tenho isso aqui, só que você tem que dar o imóvel como garantia. E esses empréstimos são de até 20 anos indexados ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Essa pessoa fala, não, beleza. E aí todo mês vai ter que pagar a amortização, mas os juros desses empréstimos. O que a Acreditas faz? Eles pegam essas dívidas, envelopam em CRIs e basicamente, vamos dizer assim, vendem para os fundos imobiliários. E nesse caso aqui, o KCR11 comprou essas dívidas. Então eles recebem o pagamento dessas pessoas com o imóvel sob garantia. Por isso que esse fundo imobiliário, na minha opinião, tem muito potencial e possui baixo risco de crédito. Fora que ele possui vários CRIs, vários devedores aqui na sua carteira. Ó. Ele possui todos esses CRIs. São mais de 30 CRIs. Ele ainda possui um caixa de aproximadamente 6,4% que pode usar para comprar mais CRIs. Então é um fundo imobiliário, na minha opinião, bem conservador, ideal para o longo prazo. O próximo fundo é o BTCI11, também base 10, ó, na verdade menos que isso, né, vem sendo negociado a cerca de R$ 8,50, com a rentabilidade de 13% ao ano, PVP 0,86, 14% de desconto e uma liquidez superior a R$ 1 milhão diário. Olhando as características do fundo, ele teve seu início em 2008, está aí no mercado então há bastante tempo, você tem muita informação do fundo imobiliário, ele é baixo risco de crédito, olha só, está aqui, ó, high grade. Se você ver aqui high grade, quer dizer baixo risco de crédito, que o fundo imobiliário é um pouco mais seguro do que, por exemplo, o fundo imobiliário que tiver escrito high yield, porque high yield eles buscam rentabilidade muito superior, mas o risco é muito maior. Vamos dar uma olhada aqui em quem cuida do fundo. É gerido e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido. Eu prefiro sobre o valor mercado, mas beleza, é uma taxa super aceitável. Ele possui vários ativos, ó, todos esses CRIs, conforme eu estou passando na tela para você. Ele também possui alguns fundos imobiliários. Não gosto tanto dessa carteira aqui de fundos imobiliários do BTCI11, mas beleza, é apenas 16,5%. Ele ainda possui um caixa e outros ativos, na minha opinião, bem diversificado. A maioria, ó, cerca de 72%, vai render a inflação mais 7%.
24% vai render o CDI mais 2,4%. Duration desses CRIs aproximadamente 4 anos. A maioria é do setor de logística, residencial e shopping. Logo, um excelente fundo imobiliário para o longo prazo. Eu sei que eu já falei 3, mas não poderia deixar de falar do KNCR11, porque todos esses fundos imobiliários que eu te mostrei, a maioria dos seus indexadores é o IPCA. Já o KNCR11 tem como principal indexador o CDI. Mas como eu já falei desse fundo imobiliário em outro vídeo bem recente, eu vou deixar o link aqui onde eu mostro os fundos imobiliários para você nunca vender, porque na minha opinião são os melhores. Clica aqui, nos vemos lá e até mais.